Oi, pessoal, vamos para a nossa aula de português na leitura 3, na página 20. O professor vai ler o trecho da história que fala de um menino que cada dia aprendia uma letra na escola, até que, veja o que aconteceu. O menino que aprendeu a ver. Quando João chegou em casa, foi logo falar com o pai. Papai, o que está acontecendo? Cada vez que eu vou para a escola, pintam nas placas, nos livros, nos pacotes, nas paredes, as letras que eu estou aprendendo. O pai do João explicou. É que você está aprendendo a ver, João. Joãozinho coçou a cabeça, não entendia nada. E o milagre continuava acontecendo. Cada letra que João ia aprendendo ia logo aparecendo em tudo que era lugar. João saía da escola e se punha a procurar. E assim João viu surgir nas placas, nos pacotes, nos ônibus e nos postes tudo o que ele aprendia. Até que chegou um dia em que João olhou a placa da rua onde ele morava e lá estava, Rua do Sol. Reunindo aquelas letras, formou-se o nome que João já conhecia, Rua do Sol. E de repente João compreendeu. Gente, eu já sei ler. No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, a mãe do João falou: Preciso prestar atenção, que é para não perder o ônibus. Pode deixar, mãe, que eu presto, mãe. Pode deixar que eu já sei ver. Esse texto é da Ruth Rocha, o menino que aprendeu a ver. Então, aqui na página 22, conversando sobre o texto. Você acha que João é um menino esperto? Por quê? Por que será que ele era um menino esperto? E você aí em casa, costuma ler o que enxerga enquanto passeia pelas ruas? Quando vocês veem uma placa, alguma coisa que chama a atenção de vocês, vocês tentam fazer a leitura? Como você faz para tentar ler as palavras que encontra ao seu redor? Como que vocês fazem? Vocês vão juntando as sílabas que vocês aprenderam ano passado? Como que vocês fazem? Então, aqui, agora, a gente vai fazer atividades sobre o texto que a gente acabou de ler. Por isso que é importante, depois que vocês escutarem com atenção a leitura da professora, vocês voltarem lá no texto e ler mais uma vez. Número 1. João, quando voltava para casa, achou que tinha acontecido um milagre. Qual que era o milagre? O que aconteceu quando João estava voltando para casa? Está falando lá no comecinho do texto. Número 2. Reveja o nome da rua de João. Então, aqui é o nome da rua do João. Como ele fez para conseguir ler esse nome? O que ele fez para conseguir ler o que estava escrito aqui na placa? Também está falando lá no texto. Número 3. Releia uma frase do texto. Vamos ler novamente a frase do texto. Pode deixar que eu já sei ver. Utilizando a palavra ver, o menino quis dizer que já sabia observar, enxergar ou ler. O que quer dizer? Vocês vão fazer o xizinho no quadradinho com a resposta certa. Agora é a sua vez. Desenhe ou escreva algo que você não sabia e aprendeu a ver, ou seja, aprendeu a ler. Certo? Bom, agora que a gente já conversou um pouquinho sobre o texto, nós vamos retomar a aula sobre a ordem alfabética.
Porque para a gente aprender a ler, a gente aprender a ver, a gente precisa conhecer o alfabeto. Então, ordem alfabética aqui na página 24. Complete o alfabeto com as letras que faltam. Então, nos espaços aqui, vocês vão preencher com as letras que estão faltando no alfabeto, certo? Escolha uma letra de seu nome e escreva a letra que vem antes e a letra que vem depois, de acordo com o alfabeto. Então, vocês vão escolher a letrinha aqui, colocar aqui no meio, a letrinha que vem antes e a letrinha que vem depois, certo? Escolha o nome de 4 colegas de sua classe. Como nós não estamos em sala de aula, vocês podem escolher o nome de 4 familiares de vocês. Pode ser o nome do papai, da mamãe, do irmão, da tia. Então, vocês vão escolher e vão escrever em ordem alfabética. Ordem alfabética. A gente vai seguir aqui a letrinha do alfabeto, certo? Se eu escolhi lá um nominho que começa com P, um nominho que começa com A, a gente vai ver aqui. Quem que vem primeiro, o P ou o A? O A. Então, a gente vai colocar o primeiro nome aqui com a letra A. Ah, mas eu escolhi a letra F e a letra Q. Quem que vem primeiro, a letra Q ou a letra F? Sempre observando aqui a ordem das letras do alfabeto. Certo? Leia e divirta-se com a tirinha a seguir. Ah, mãe, sou tão fascinada por elas. O quê? As sopinhas que a mamãe faz? Não, as letrinhas que há nelas. Então, na tirinha é esse textinho que a gente acabou de ler. Aparece no prato da menina algumas letras. Copie essas letras nos quadradinhos abaixo. Então, vocês vão observar as letrinhas aqui que estão aparecendo aqui e vão colocar as letrinhas aqui nos quadradinhos. Número 4. Veja como as crianças colocam essas letras em ordem alfabética. Aí tem a Tatiana e a Maitê. Pinte o nome da criança que organizou corretamente as letras acima em ordem alfabética. Ó, Tatiana, A, B, C, H, G, F, I. A Maitê, A, B, C, F, G, H, I. Qual dessas que estão de acordo com o alfabeto? Vocês vão pintar o nome da criança. Número 5. Escolha o nome de um alimento que você goste e coloque as letras desse alimento na imagem da sopa ao lado. Depois organize-as em ordem alfabética. Então, eu vou escrever o nome do que eu gosto de comer aqui e depois vou colocar as letrinhas na ordem alfabética. Aqui na página 26. Imagine que você precise organizar em ordem alfabética estes livros, numere-os na ordem que eles devem ficar na prateleira. Então, olha lá, esconderijo, dormir, Nicolau e poeminhas. Ó, qual letrinha aqui que vem primeiro? D, o E, o D, o N ou o P? Então, vocês vão colocar aqui. Vamos começar, vou fazer a primeira com vocês. D, né? Dormir. O D vem antes do E. Então, aqui eu vou colocar o número 1. Depois do D, qual dessas letrinhas vem depois? Então, vocês vão numerando de acordo com a ordem do alfabeto. Certo? Tem aqui também o U, não podemos esquecer. E aqui na página 27, costumamos encontrar palavras organizadas em ordem alfabética em... Onde que a gente encontra essa organização? Nas agendas? A gente precisa organizar a agenda na ordem alfabética?
Lista de compra. A gente precisa fazer uma lista de compra em ordem alfabética? Lista de chamada. Quando a Pro está fazendo a chamada, os nominhos estão na ordem alfabética? Nos dicionários, a gente encontra as palavras em ordem alfabética? As receitas. Será que as receitas precisam ser organizadas na ordem alfabética? Então, vocês vão fazer o xizinho nos lugares que a gente encontra as palavrinhas em ordem alfabética. Agora aqui, essas palavras foram retiradas de um dicionário. Então, felicidade, camarada, relíquia, enfeitado, bandeirola. Qual dessas palavras aparece primeiro no dicionário? Então, a gente sempre vai olhar a primeira letrinha aqui. Qual dessas letrinhas aparece primeiro na ordem alfabética? Vocês vão escrever aqui. E qual aparece por último? Eu vou ver aqui nessas letrinhas, qual letrinha que aparece por último na ordem alfabética? Então, o que a gente estudou nessas duas últimas aulas de português? Que o alfabeto é um conjunto de letras que usamos para escrever as palavras da nossa língua. O alfabeto apresenta uma sequência chamada de ordem alfabética, que é A, B, C, D, até a última letrinha do alfabeto, em ordem. Né? A gente sempre aprende o alfabeto em ordem alfabética. A ordem alfabética é usada para facilitar a localização de informações, como nomes em uma agenda telefônica, palavras no dicionário e livros na biblioteca. Certo? Assim que vocês terminarem a atividade da página 27, o que vocês devem fazer? Fotografar a atividade, fazer uma colagem que fica bem mais fácil e anexar lá e marcar a aula como concluída, tá bom? Releiam todas as atividades antes de fazer e depois de feitas também, certo? E qualquer dúvida, vocês busquem ajuda da professora pelo WhatsApp. Tenham um bom estudo e uma boa aula.